sábado. Como é bom estar de volta. Como é bom entrar na sua casa depois de algum tempo afastada. Quando eu parei de vir gravar para cuidar da saúde, eu nunca imaginei que 5 semanas depois eu voltaria aqui faltando um pedaço de mim. Eu talvez possa dizer assim, mutilada, quem sabe, mais uma vez. Mas agora é o momento de botar em prática aquela frase que eu gosto tanto, e quando eu vou ministrar o louvor na igreja do IACS, eu digo, o cristão, ele pode até estar triste, mas ele é feliz. Ele é feliz porque ele tem esperança. E é isso que nos move nesse mundo caótico que a gente está vivendo. Obrigada por permitir que nós entremos na sua casa, todos os nossos irmãos da Associação Norte-Sul Rio-Grandense. Queridos, louvar a Deus quando tudo vai bem é facinho, facinho. Louvar a Deus quando Ele faz milagres que você pediu é fácil. Agora, você entrar na presença do Senhor e dizer, louvado seja o teu nome, quando a sua vida está desmoronando, quando o milagre que você pediu não acontece. Essa sim é a verdadeira prova de fé. Eu hoje não vou usar palavras minhas. Eu quero usar palavras de pessoas, poetas, que retratam muito bem o sentimento que eu tenho nesse momento. Existe um hino que diz assim: Tu és o Deus que fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém, confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que Tu és o meu bom pastor. Mas, Pai, me explica por que o vale da sombra da morte no Salmo está. E esse coro, esse refrão que eu vou ler para você agora, talvez seja a maior prova de fé na vida de um cristão. Ele diz assim: eu te peço um milagre. Eu te peço o milagre de ter fé, mesmo quando o milagre que eu quero não está ali. E talvez o milagre mais difícil da vida do cristão, eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu não recebi o milagre que eu pedi. A igreja do IACS, a igreja da Associação Norte-Sul Rio-Grandense, a igreja da Divisão Sul-Americana, a igreja do planeta orou pela vida do meu irmão. Mas Deus fez o milagre de fazer a vontade dele. Assim como eu sei que aí do outro lado tem pessoas precisando desse milagre. Aceitar que se faça a vontade do Pai. Família Ramos, daqui da nossa igreja, lá de Pelotas, nós nos unimos a vocês nesse momento de tanta dor. Família Miller Weber, daqui de Taquara, da Central de Porto Alegre, a gente se une a vocês nesse momento de tanto sofrimento. E talvez mais alguém que está nos ouvindo aí do outro lado tenha motivos para dizer, eu preciso do milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu agora quero citar as palavras de uma outra canção, de uma canção escrita pelo nosso querido Gerson Salcedo, que diz assim: vai passar. A gente sabe quem faz falta quando a gente fica longe. O peito aperta de saudade das conversas, dos jantares, mas a saudade é bem maior no coração do nosso Deus. Por mais que nós amemos os nossos queridos, Deus os ama muito mais. E aí o refrão diz assim: vai passar. Passar o tempo, o sofrimento, maus momentos, a tormenta vai passar. Vai passar o medo, a doença, a descrença, o tédio, e eu falo sério.
Porque eu estou falando de um Deus que nunca mente, não se arrepende, não se engana, é constante e ainda ama. E com amor garante, tudo isso vai passar. Há poucos dias atrás, foi lançado um clipe dessa música com cantores de toda a União Sul brasileira. E o meu irmão estava nesse clipe. E esse clipe você vai ver agora. E eu queria deixar no seu coração, no dia de hoje, essa mensagem. Talvez não passe aqui nessa terra, não. Eu vou dizer para você, aqui não vai passar. O sofrimento não vai passar. Os maus momentos, o tédio, a doença, a descrença, eles não vão passar aqui. Mas vai passar porque Deus prometeu que vai passar. Escute junto comigo agora. A gente sabe quem faz falta quando a gente fica longe. E o peito aperta de saudade dos abraços, das conversas, dos jantares. Mas a saudade é bem maior no coração do nosso Deus. Que distância incalculável nosso mundo está do céu. Que saudade.
Eu sei que essa expressão vai passar se tornou um símbolo desse momento de pandemia. Que a partir de hoje, essa expressão vai passar, seja para você o que ela é para mim. A certeza de que algo muito melhor está preparado para nós. Algo muito mais fantástico está se aproximando. Que você tenha isso no seu coração. E eu termino dizendo o Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós sabemos em quem cremos, se nós sabemos quem é o nosso Deus, nós não temos nada a temer nessa vida. Vai passar. Que alegria poder estar nesse sábado com você aí chegando no seu lar. E eu fico imaginando assim, quem sabe a sua sala, a sua família, você reunido com a sua família para prestar um culto de louvor e adoração ao seu Deus. Eu não posso imaginar quantas coisas se passaram durante essa semana na sua vida. Quem sabe quantos planos você planejou e talvez não tenha dado nada certo como você planejou. O que eu sei é que quando nós vivemos a perspectiva da vida com Cristo, compartilhando com Ele, mesmo aquilo que nós planejamos e não tenha dado certo, Cristo é a concretização do plano maior. E eu creio que muito em breve nós poderemos aí sim ver o resultado de um plano magnífico de Deus que leva todo aquele que crê para morar eternamente com Ele no céu. Aquilo que Ele começou será completado em você e na sua família também. Portanto, vamos cantar, vamos louvar e dizer assim: Senhor, por essa Tua bênção eu quero permanecer fiel a Ti. Vamos louvar? Não vou mais pensar no que passou ou deu errado. Aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Cante! Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei. Diga! Inteiramente fiel eu quero ser. De um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Cante! Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei. Com convicção, inteiramente fiel eu quero ser. Cante! Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei. Inteiramente fiel. Repita! Inteiramente fiel. Eu quero ser. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor,
pela vida, pela paz, pela saúde e pela oportunidade de nos reunirmos, ainda aqui em nossas casas, para te adorar, louvarmos e glorificarmos o teu nome. Esteja conosco nesse culto que prestamos a ti, que o teu Espírito possa se fazer presente em cada lar, em cada coração, e que saiamos para as nossas atividades após esse sábado, certos de que estivemos em tua presença. Continue conosco, abençoe a todas as pessoas que estão participando desse momento de adoração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento que se vive de tanta incerteza, de tanta insegurança, de você não saber absolutamente nada do dia de amanhã, nós temos apenas uma segurança: o nosso paizinho querido. E é a Ele que nós temos que buscar a cada dia para termos forças para seguirmos em frente. Eu queria convidar o Luiz para vir aqui nesse momento e falar exatamente disso. Quando tudo parecer que não tem mais jeito, busque aquele que tudo pode, busque a Jesus. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais.
Você é muito bem-vindo para estudarmos juntos a lição desta semana, a lição da Escola Sabatina. E para podermos recapitular este estudo que fizemos durante essa semana, nós temos um convidado muito especial, um convidado novo, o novo departamental da Escola Sabatina da nossa associação Norte-Sul Rio-Grandense, o pastor Joedi. Seja bem-vindo, pastor, é muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Thelma. Quero também desejar um bom dia, um feliz sábado a todos os nossos irmãos queridos que nos acompanham da sua casa, do seu lar. Que Deus abençoe a todos. Pastor Joedi, durante essa semana discutimos sobre compartilhar a palavra de Deus. E o verso áureo desta semana diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Para nós podermos começar a discutir este assunto, pastor, o que significa na prática não voltará para mim vazia? O que Deus está querendo nos dizer aqui? Quando eu leio esse texto, eu lembro de outro texto que diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharás. Bom, a palavra de Deus, ela é revelação de Deus. Ela revela Deus para todos nós. Deus, ele se revela de várias formas, né? Ele se revela através da natureza, ele se revela através, a revelação máxima através de Jesus Cristo. E a Bíblia, ela é a revelação especial de Deus. Através da Bíblia, nós encontramos, por exemplo, o plano da salvação. Esse assunto na natureza nós não podemos encontrar. Através da Bíblia nós encontramos o ministério de Jesus Cristo. Através da Bíblia nós encontramos a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão dele. Veja, através da Bíblia nós podemos encontrar vários pontos importantes para a nossa vida diária também. Por exemplo, símbolos, né? Temos vários símbolos que a Bíblia nos traz. A lâmpada, né? A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Pastor, isso significa então que não voltará para mim, para Deus, vazia? Ele nos dá certeza de que nós vamos encontrar um caminho certo na Bíblia. Exatamente. É a direção, né? A direção, o caminho. Como uma luz. Uma luz que ela ilumina o nosso caminho. Então, quando a palavra não volta, nós temos que ter a certeza de que ela vai trabalhar, né? Quando alguém lê a Bíblia, algum resultado vai vir. Pode ter certeza, a Bíblia é poderosa. Que fantástico. A Bíblia, né? transforma pessoas. A Bíblia muda o destino das pessoas. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou transformado. A própria Bíblia diz, né, que eu sou transformado por aquilo que eu contemplo. Então, por isso que ela não volta vazia, não. Por isso eu devo compartilhar, né, o título da lição dessa semana. Incrível, né? Pastor, quais são as funções da Bíblia, além de nos apresentar esses símbolos que nós estudamos aqui na parte de domingo, né? A questão da lâmpada, a questão do pão, o martelo, o fogo. Olha só, cada símbolo é uma função. Por exemplo, a lâmpada, ela tem a função de iluminar o caminho. Eu não sei se você já andou na escuridão. Eu já andei na escuridão sem uma lâmpada. Nada agradável. Nada agradável, muito difícil. E assim muitas pessoas estão hoje também. Não na escuridão física, né, mas na escuridão espiritual. Então, quando elas leem a Bíblia, elas são libertas dessa escuridão. Então, a função da Bíblia é libertar pessoas. Outro símbolo, o fogo, né? O fogo, a gente tem o fogo como algo que destrói. Mas o fogo, ele também purifica. Quando nós vemos o ouro sendo purificado pelo fogo, né, ele tira as impurezas. E da mesma forma, o fogo ele vem eliminar aquilo que nós temos de impurezas da nossa vida, né? É verdade. E assim também a Bíblia nos purifica. Outro símbolo, o martelo. O martelo também quebra, né? Eu penso que a Bíblia ela quebra o nosso orgulho, quebra também as artimanhas do inimigo, as ciladas que o inimigo coloca na nossa vida. A Bíblia, ela desmascara o inimigo. Eu também vejo
a Bíblia como a semente. Temos o símbolo, né, da semente. A semente tem algumas características. A primeira, ela dá vida. A segunda, ela leva tempo para dar frutos. Muitas vezes nós levamos a palavra e achamos que vai ser de uma forma rápida, né? A conversão da pessoa, a transformação. Mas ela leva tempo. Assim como a semente leva tempo para que a árvore cresça e produza seus frutos. E outro símbolo também é o pão, né? A Bíblia, ela alimenta o ser humano, ela alimenta os filhos de Deus. Alimenta a alma. Alimenta a fome do coração humano. Do coração, a angústia, né? Ela nos liberta. Agora, não existe palavra mais poderosa do que aquela que sai da boca de Deus na criação, né? E essa palavra poderosa é a mesma que nós encontramos na Bíblia. Exatamente. A Bíblia começa, né? No princípio criou Deus. E no hebraico é usada a palavra bará, que quer dizer criar do nada. Quando Deus criou o ser humano, Ele não criou do nada, já criou do pó da terra, né? Até algumas traduções, nós vemos a palavra modelar. Mas Ele é o único, Deus é o único que pode criar algo do nada. Porque até o pó da terra foi Ele quem criou. Foi Ele quem criou. Então a palavra de Deus é criadora. Quando Ele fala, as coisas surgem. Acontecem. Pastor, poderosa. sabe o que eu parei para pensar enquanto eu estudava essa lição? A palavra de Deus é criadora, cria, transforma. A palavra do homem é destruidora muitas vezes. É verdade, contraste, né? Contraste triste. A Bíblia fala muito sobre a língua, né? O poder da língua que pode destruir famílias e tudo mais. Mas Deus não. Deus, Ele cria, transforma, modela. Deus é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Quais os benefícios práticos do estudo da palavra de Deus? Olha, tem muitos benefícios. Até eu gostaria de trazer até uma pesquisa que eu trouxe aqui. Foi feito no Centro de Engajamento Bíblico, lá nos Estados Unidos. 40 mil pessoas, de 8 a 80 anos de idade. E a princípio eles queriam só saber o relacionamento das pessoas com a Bíblia. Mas eles chegaram a uma conclusão que eles não estavam buscando. E olha só, eles descobriram que quando uma pessoa lê a Bíblia uma vez por dia, uma vez por semana, aliás, não tem nenhum resultado, aparentemente. 2 vezes, também não. 3. Na 4ª vez, quando a pessoa lê 4 vezes por semana, algo de diferente acontece. E aqui tem uns índices que, olha, me chamou muita atenção. Por exemplo, Thelma, sentimento de solidão, 30% cai. Problemas com raiva, caem 32%. Amargura, relacionamentos, problemas do casamento, relacionamentos difíceis com os filhos, caem 40%. Pastor, esses são dados científicos. 40 mil pessoas. Não são dados espirituais. Não, é prova, prática. Incrível. Outra coisa, alcoolismo, cai 57%. Sentimento de estagnação, 70%. 57%. Eu digo assim, ó, que quem não lê a Bíblia, ela é uma pessoa desinformada. Não é verdade? É verdade. Porque a Bíblia ela é tão atual quanto o jornal de amanhã. Incrível, né? Então, ao estudar a palavra de Deus, nós vamos encontrar na nossa vida exatamente a luz para seguir o caminho, o alimento que nós precisamos. Nós vamos encontrar o martelo que quebra o nosso próprio eu, o nosso próprio egoísmo. Então, a leitura da palavra de Deus é aquilo que vai me manter vivo. Exato. E conforme eu contemplo a Deus, eu vou também querer compartilhar esse Deus com outras pessoas. E eu posso confundir, será, pastor, testemunhar com apenas testemunhar sem ter a leitura da Bíblia? Olha, a boca fala do que o coração está cheio. Primeiro eu preciso ter um encontro com Deus. Primeiro eu preciso me alimentar. Porque eu preciso passar a informação daquilo que eu conheço, né? E as pessoas sabem quando a gente fala daquilo que a gente conhece, né? A própria palavra de Deus traz lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, que a palavra de Deus ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, a Bíblia primeiro tem que transformar a mim. Depois que eu sou transformado,
aí eu levo a palavra de Deus para as outras pessoas. Porque a gente não consegue ficar quieto, Não né? tem como. Esse é o exemplo que a lição nos traz, o exemplo de Paulo. Exato. O apóstolo Paulo, depois que se encontrou com Jesus, ele até conhecia a palavra de Deus, mas ele não tinha um encontro com Jesus Cristo. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia, nós precisamos ir com um coração humilde para aprender sobre ele e encontrar esse Jesus. Jesus, que é o Todo-Poderoso, que transforma a nossa vida. E aí, quando nós nos encontramos com Jesus, eu gosto muito daquele milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães. Né? Jesus multiplicou os pães e os discípulos distribuíam os pães. Mas eu fico pensando, e se os discípulos ficassem com os pães para eles? O que iria acontecer? Talvez no primeiro dia o pão ia secar, no segundo, terceiro, ia começar a mofar, ia passar alguns dias e o pão iria estragar com eles. Mas quando o pão é passado para outra pessoa, sabe o que acontecia? Vinha mais pão. Então, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Se eu me alimento da Bíblia, da palavra de Deus, somente para mim, fica para mim, logo, logo aquele pão não vai ter muito sentido. Mas se eu compartilho com outra pessoa, Se multiplica. E eu vou me alimentando e vou compartilhando a palavra de Deus. E é isso que Deus quer. Graças a Deus por essas instruções que a própria Bíblia nos traz, né? Poder utilizar a Bíblia para poder mostrar Jesus àquelas pessoas que ainda não o conhecem. Essa é uma missão que Deus nos confiou. Deus confiou a cada um de nós a missão de compartilhar a palavra, de levar a mensagem de Deus para as outras pessoas. Sabe? Mas nós temos que tomar alguns cuidados, Thelma. Primeiro, o que nós vamos compartilhar? Qual é o conteúdo? Será que a pessoa está preparada para receber aquela mensagem que você quer levar? Muitas vezes nós queremos pregar sobre doutrinas, sendo que a pessoa nem conhece Jesus Cristo ainda. Então nós precisamos cuidar muito do conteúdo com que nós vamos levar a palavra de Deus. Isso me faz pensar que, ao levar a palavra de Deus, nós estamos levando a palavra de Deus, mas não podemos esquecer que o Espírito Santo também está agindo. Está agindo em mim para que eu tenha sensibilidade para entender qual é o momento certo de falar de Deus e está agindo também naquele que vai ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria muito, pastor, de agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer nós podermos recapitular juntos a lição desta semana. E eu convido você para que no próximo sábado esteja conosco também, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Este é o momento que você pode, com a sua família, adorar de uma maneira muito específica. Adorar através do seu dízimo e da sua oferta. Deus tem nos abençoado de uma maneira incrível. Pode até parecer em alguns momentos que você está sozinho, que você está abandonado, mas não. Ele sempre está ao nosso lado. E você vai ver agora uma história de como Deus sempre cuida do seu povo. E depois você pode adorar com a sua família através dos dízimos e das ofertas. Provai e vede. História de hoje: dificuldade costurada. Eu me chamo Deusivânio Dornelles. Sou adventista desde os 10 anos. Sempre atuei com entusiasmo em diversas funções na igreja. Isso me fez muito bem. Eu venho de uma família de comerciantes que atua no ramo de tecidos e confecções. Recentemente, abrimos a nossa primeira loja de tecidos, aproveitando os conhecimentos que eu adquiri quando ainda era bem jovem trabalhando com meus pais. Minha esposa Lília é o meu braço direito e trabalha comigo em nossa pequena empresa. Nossa carteira de clientes só aumentava. Muitas vendas, muitas encomendas. Com isso, fizemos planos para o futuro, incluindo a compra de uma nova casa. Porém, a crise financeira que sobreveio ao nosso país afetou profundamente o mercado de confecções. E do dia para a noite, vimos os cheques dos nossos melhores clientes serem devolvidos um a um.
Sentei com minha esposa e contei o que estava acontecendo, pois nós tínhamos 2 filhos bem pequenos e também muitos compromissos financeiros por conta do nosso próprio negócio. Depois de orarmos e confessarmos a Deus nossa preocupação, nos sentimos aliviados e confiantes que o Senhor mostraria uma solução. Apesar das dificuldades, nossa comunhão não foi abalada e nem pensamos em mudar nossa rotina na igreja. Nossa fidelidade jamais foi colocada à prova, pois em nosso coração só havia espaço para uma sincera gratidão por tudo que o Senhor já tinha feito por nós. Lilian se propôs a voltar a costurar como no tempo de solteira. Havia um grande estoque de tecido em nossa loja e percebemos que aquela ideia daria certo. Minha esposa, então, desenhou uma nova linha de roupas femininas, voltada para o público evangélico, e passou a preparar os moldes. As primeiras peças de roupas ficaram prontas e começaram a ser vendidas na grande feira que acontece em Goiânia todos os domingos. Mesmo com a concorrência de centenas de outros fabricantes, as roupas feitas pela Lilian tiveram grande aceitação no mercado. Vinham compradores de muitas cidades de Goiás e até de outros estados. O sucesso foi tão grande que resolvemos criar uma marca própria para agregar um valor comercial maior à nossa confecção. Os anos se passaram e já havia necessidade de sair da feira para um lugar mais adequado para expor as nossas roupas. Foi então que decidimos investir numa loja, dentro de um dos principais shoppings da região. Ao tratar do negócio com o administrador, nos deparamos com um grande problema. Vocês estão me dizendo que não vão abrir a loja de vocês aos sábados? Aqui abrimos todos os dias da semana e existe uma multa contratual para esse caso. Só que vou fazer diferente. Vou autorizar o funcionamento da loja de vocês, com a liberdade de fecharem aos sábados. Sabem por quê? Porque vocês vão quebrar em 3 meses, por não abrir a loja no melhor dia de vendas. E é isso que vai acontecer. Hoje, depois de 12 anos, nossa loja é uma das mais bem-sucedidas do shopping. Distribuímos nossa marca para todo o Brasil através de revendedores e recebemos a grande maioria dos compradores na sexta-feira. Nunca abrimos a nossa loja aos sábados e sempre confiamos que o Senhor seria o grande administrador da nossa empresa e da nossa vida. No momento de adoração ali na igreja, junto da minha esposa e dos meus filhos já crescidos, eu coloco dentro do envelope não só meu dízimo e a minha oferta, mas também todo o meu coração. A ideia em partilhar essa experiência é falar com você que também é um empreendedor, que às vezes fica preocupado porque a sua empresa não abrirá aos sábados. O sábado nunca foi um problema, o sábado é uma bênção, porque o mesmo Deus que fez e cumpriu todas as promessas no passado é o Deus de hoje, e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Provai e vede. E agora os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Mais um momento chegou para que eu e você e a sua família possamos agora juntos erguer a nossa voz em adoração verdadeira, em louvor com toda a força, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa adoração, dizendo assim: jubilosos te adoramos, Senhor, Deus da glória, ó Deus do amor. Esse é o desejo agora, louvar ao Senhor? Vamos cantar juntos esse belo hino. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu
conforto e vida traz. Aleluia ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Nós queremos compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ela é considerada a rainha das epístolas paulinas, a carta aos Efésios. No capítulo 2 e no versículo 20, eu leio assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes, nós suplicamos a Deus um milagre. E aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida é muito mais do que aquilo que nós pedimos. Nós não temos dimensão e não compreendemos aquilo que Deus deseja realizar. Por isso, nós precisamos nesse momento submeter a nossa vida a Cristo Jesus, aceitar a soberania e deixar Cristo tomar conta realmente da nossa vida, porque aquilo que Ele deseja realizar é muito maior do que aquilo que nós pedimos. Você pode ter certeza disso. Vamos cantar então? Antes de dobrarmos os nossos joelhos, nós vamos cantar juntos a nossa oração, pedindo que o Senhor tome todo o nosso ser. Vamos cantar? Eis aqui, ó Senhor, os meus desejos todos. Só tu vês o que há em meu interior. Fraco estou e sem vigor, mas creio em teu amor. Com tua paz vem, ó Pai, encher meu coração. Se você pudesse ajoelhar nesse momento, ou quem sabe buscar a Deus em oração, faça isso nesse instante. Grandioso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de nessa manhã de sábado louvar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado também pelo perdão dos nossos pecados. E nessa manhã de sábado, Senhor, nós geralmente apresentamos os nossos pedidos a Deus em favor de uma cura, em favor, quem sabe, de um emprego, ou quem sabe uma outra situação que nos aflige. Mas que nós possamos compreender que o milagre que Deus deseja realizar na nossa vida é maior do que aquilo que nós pedimos. Nós não compreendemos a dimensão de tudo aquilo que Deus deseja realizar na nossa vida. Que nós possamos, assim como uma criança pequena, confiar completamente nesse Deus maravilhoso e deixar Deus guiar nossa vida, abrindo mão, quem sabe, dessa liderança falsa que nós tentamos fazer da nossa existência, e que nós possamos colocar todo o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós suplicamos que Deus fale ao nosso coração e à nossa mente nessa manhã, que use poderosamente o pastor Eliezer Vargas para como instrumento das tuas mãos, e que a palavra de Deus possa tocar e transformar cada um de nós em uma nova criatura, e que o Espírito Santo possa nos encher plenamente de virtudes, e que, cheios do Espírito Santo, possamos testemunhar desse Deus maravilhoso. Nós rogamos sim milagres, Senhor, mas o milagre que Deus deseja realizar em nossa vida. Por isso nós submetemos a nossa vida completamente a Ti. Em nome de Jesus, amém. No começo desse programa a gente falou sobre amar tanto uma pessoa, o sofrimento, quando você não pode mais ter a presença física dessa pessoa.
Uma vez alguém me disse que por mais que a gente ame um filho, ame o pai, ame a mãe, o amor do nosso Deus por nós é uma coisa que não tem medida. Nós não temos noção. E eu às vezes me pego pensando que amor é esse, que em algum momento mexeu em todo o universo para salvar um povo, um mundo caído, que se entregou ao pecado. Que amor é esse? Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu seu perdão. Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo para morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto a minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode é o amor de Deus. Bom dia, feliz sábado. Mais uma vez estamos na presença de Deus e mais uma vez estamos com todo o nosso campo nesse sábado para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, e ver aquilo que Deus tem para falar para a gente nesta manhã de sábado. Sabe, temos tido boas notícias do nosso campo, temos recebido boas notícias de nossas igrejas. Estamos com o projeto Eu Cuido, onde cada igreja tem feito um forte movimento de cuidar daqueles que precisam de alguma ajuda, de cuidar daqueles que
espiritualmente precisam fortalecer a sua fé. Cada dia temos um desafio para a igreja e envolver toda a igreja em ações para motivar, mobilizar e ter uma igreja cada vez mais crescendo, mais forte espiritualmente e um remanescente pregando a palavra de Deus do jeito que Deus espera de todos nós. Alegria poder falar com todo o nosso campo nessa manhã de sábado. São as igrejas de Palmeira das Missões, Erechim, Miraguaí, lá no extremo, e aqui Taquara, Gravataí, Alvorada, Esteio, Sapucaia, Novo Hamburgo, toda esta região aqui, Gramado na Serra, Encantado, subindo para a região do norte, todo esse campo envolvido, mobilizado e todo este campo sendo fortalecido pelo poder de Deus. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14 e os 3 primeiros versos. São versos que a gente conhece desde que quando nasceu na igreja. E quem não nasceu na igreja adventista ou numa igreja evangélica, que depois se tornou adventista, quem sabe, também conhece muito esse verso, porque ele é a base da nossa esperança, ele é a base de tudo aquilo que a gente sabe e a grande certeza que a gente tem, não só a esperança, mas a certeza do que a gente tem. Acompanhe na sua Bíblia agora, São João capítulo 14 e os 3 primeiros versos. Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3, e quando eu for e preparar lugar para vocês, eu vou voltar e vou receber vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam junto comigo. Sabe, para mim, ler estes versos, eles são um alento. Ler estes versos, neste momento que estamos vivendo, aumenta a nossa esperança e reforça a nossa convicção de que estamos no rumo certo. Em 1999, trabalhava aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo, e recebi um convite da igreja, que a gente acaba dizendo que recebemos um chamado da igreja, para trabalhar em Santa Catarina. E lá o nosso trabalho seria diferente agora. Aqui cuidava de igreja, e lá o desafio seria cuidar do departamento de jovens para todo o estado de Santa Catarina. Aqui a nossa rotina era cuidar de igreja, todos os sábados em casa, almoçando juntos com a família. Todas as sextas-feiras o pôr do sol era com a família, com as filhas. Elas eram pequenas nesta época, 6 anos e meio e 3 anos e meio elas tinham de idade. E essa era a nossa rotina. Agora, indo para Santa Catarina, a rotina seria totalmente diferente. Trabalhando durante a semana no escritório, algum evento ou outro durante a semana, mas sexta-feira, após o almoço, era fazer a mala, pegar o carro, pegar a estrada e ir para algum distrito, uma cidade e atender uma igreja. Como era difícil sair de casa, elas eram pequenas, e elas seguravam a minha mala e diziam: pai, deixa eu ir junto, ou pai, não vai viajar. E a pergunta que elas sempre faziam é: pai, quando você vai voltar? E eu dizia para elas: filhas, o pai volta amanhã. Amanhã o pai volta. Mas elas não entendiam bem, não tinham muito bem a noção do tempo. Enfim, pegava a estrada e saía. Mais ou menos no final da tarde, quando chegava no destino, sempre ligava para casa para ver como que elas estavam, dar um feliz sábado para começar o pôr do sol, começar o sábado. E mais uma vez a pergunta delas era assim: pai, quando que você volta? E como era difícil, como era dolorido responder para elas. Como eu queria estar junto delas, como eu queria estar lá junto com elas para fazer o culto de pôr do sol com elas. Mas eu dizia: filhas, o pai volta amanhã. Amanhã o pai volta. Sabe, uma das coisas mais difíceis que tem é ficar longe de quem a gente ama. Pessoas que se amam não conseguem viver muito tempo longe. Pessoas que se amam não conseguem viver separadas, distantes por muito tempo. Sabe por quê? Porque o amor cria a necessidade de estarmos juntos. O amor cria a necessidade de estar perto de quem amamos.
Jesus, ele experimentou os sentimentos do ser humano. E ele sabe, Cristo sabe o que é ter saudade. O inimigo de Deus, o inimigo de Jesus, ele queria atacar e destruir o trabalho dos discípulos, que eles teriam pela frente. Agora, eu imagino que quando Jesus estava subindo ao céu, após a sua ressurreição, o seu coração ficou pequeno, ficou apertado com a realidade da separação dos seus amados. O grupo que ficava era pequeno, e o poder do inimigo seria forte demais em cima dos discípulos. E por isso, Jesus, olhando para aquela cena, imaginando aquela cena de que a noite era escura, o futuro era incerto para aqueles homens. Por isso Jesus disse várias vezes: não tenham medo, não se assustem, não tenham medo. E por isso o verso 1 diz: não se turbe o vosso coração. Não fique com medo, não fique com o coração apertado, triste, chateado. Tomé, no verso 5, ele faz uma pergunta para Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Nós não sabemos qual é o caminho para seguir aqui. E Jesus olha para Tomé e disse: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há muita gente nos dias de hoje que não sabe para onde está indo, não sabe para onde estão caminhando, há medo, há insegurança. Sabe, nessa manhã, pense nas palavras de Cristo: eu sou o caminho de você para amanhã, eu sou a ressurreição e a vida. Fique tranquilos. Apenas faça uma coisa: continue seguindo os meus mandamentos. Não deixe de fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Cristo sabia que o caminho seria duro. Os discípulos sabiam que o caminho seria difícil até a volta de Cristo, assim como não está sendo fácil nos dias de hoje. Assim como está sendo difícil também nos dias de hoje. Mas agora era hora de Jesus voltar para o Pai, era hora dele voltar para casa. E eu imagino Deus Cristo olhando para o Pai e disse: Pai, chegou a hora de eu voltar. Já cumpri minha parte aqui, já fiz tudo o que eu deveria fazer aqui. É hora de eu voltar agora. A missão que eu tinha que fazer aqui eu já cumpri. Preciso voltar para casa. Todo o céu estava pronto, esperando para saudar o Salvador na sua chegada. Todo o céu está pronto. E ao aproximar-se da cidade, Jesus está voltando. E ao estar se aproximando de Deus, os anjos cantam. E os anjos perguntam: quem é este que está vindo? E os anjos que estão levando o mestre da vida de volta para casa, eles respondem: ele é o Rei da Glória. As portas da cidade de Deus se abrem, Jesus se apresenta diante do Pai, mostra seu corpo marcado pelas lutas, luta da cruz, as marcas do trabalho nesta terra, e ele diz: Pai, estou me apresentando diante de Ti. Pai, estou trazendo aqueles que ressuscitaram comigo. Eles são os representantes da grande multidão que há de sair dos sepulcros por ocasião da sua segunda vinda. O Pai aceita o sacrifício e os que com ele ressuscitaram e entram. Mais uma vez há música no céu, há alegria no céu, há louvor no céu. O Filho está voltando e levando com ele aqueles que ressuscitaram junto com ele. Mas Cristo, em meio a toda esta festa, ele para mais uma vez, olha para o Pai e diz: Pai, o trabalho ainda não está completo. E o Pai pergunta: mas o que mais? Ele diz: Pai, o trabalho ainda não está completo. Há muitos que ficaram. E eu preciso preparar um lugar para esses queridos, que num período não muito distante também vão estar com a gente. Nessa hora, Cristo, ao parar de novo, pela segunda vez diante do Pai, Ele pensou em mim, Ele pensou em você. Há uma alegria no céu, há festa para recebê-lo. E Ele para pela primeira vez para apresentar ao Pai aqueles que ressuscitaram com Ele.
representando aqueles que vão ressuscitar por ocasião da vinda dele pela segunda vez a esta terra. Pela segunda vez, ele para diante do Pai e diz: Pai, ainda aqueles que ficaram. Aqueles que ficaram. Sabe, é como se Jesus estivesse dizendo assim nessa manhã: Pai, nesta manhã temos jovens que estão lutando desesperadamente para continuarem vivos na fé. Pai, nós temos famílias nesta manhã, no dia de hoje, que estão tendo sérios conflitos. São lares que não têm paz dentro de casa. Pai, são filhos que precisam de um milagre dentro de um hospital. O meu sangue foi derramado para dar cura a quem precisa. Sabe, Deus poderia ter escolhido anjos para fazer esse trabalho. Deus poderia ter escolhido anjos, e os anjos gostariam de ter feito esse trabalho que Cristo deixou para mim e para você, de levar este evangelho ao mundo inteiro. Mas Deus disse assim: não, este trabalho quem precisa fazer são os meus filhos, são vocês. Mas o maior milagre que Deus deseja fazer nesta manhã é tocar no seu coração. O maior milagre que Deus deseja fazer nesta manhã é dizer: filho, não perca mais tempo. Não fique nessa indecisão. Não fique adiando o que você vai fazer da vida. Não fique adiando a tua decisão de ir para o céu. Eu sei, você tem muitos compromissos na vida. Isso é verdade. Você tem uma vida agitada, mas Deus tem te abençoado muito. E Deus tem te abençoado financeiramente. Deus tem te abençoado com uma família que tem saúde. Deus tem te abençoado nos negócios. Deus tem abençoado a tua família. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum sucesso compensa o fracasso na vida espiritual. Nenhum. Sabe por quê? Porque o maior milagre, o maior sucesso de um filho de Deus é você colocando a tua vida nas mãos dele. Simples. É só isso que Deus espera. Pai, talvez a chama do Evangelho esteja pequena no coração de muitos dos teus filhos. Talvez neste momento alguém que esteja assistindo, a chama do Evangelho está se apagando. Talvez existem coisas que não conseguimos entender. Talvez alguém está dizendo assim: a minha fé está muito pequena. Eu não consigo. O que fazer? Existem mistérios em nossa vida que nós não conseguimos compreender. Mas precisamos ter fé. Precisamos acreditar de que há um Deus que está voltando. Precisamos ter fé e acreditar de que tem um Deus que está preparando um lugar para mim e para você. Aliás, deixa eu tomar a liberdade de dizer que esse lugar já está pronto. É mais um pouco e estaremos juntos nas mansões celestiais. Sabe por quê? Porque Deus deixou esse trabalho para mim e para você. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Talvez você seja criticado, talvez você seja zombado por alguém. Sabe por quê? Por ter esta fé. Talvez alguém diz para você assim: que coisa é essa de Jesus voltar? Se tem 50 anos, 60 anos que eu estou nessa igreja, e ele não voltou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Filho, filha, presta atenção aqui agora. 50 anos para Deus não é nada. Não é nada. Sabe por quê? Porque um dia para Deus é um ano. Para Deus não existe tempo. Ele é eterno. 50 anos, 60 anos não é nada para Deus. Não passou nada. Porque Ele é eterno. Nós não temos essa dimensão. Por isso que Ele disse que Ele voltaria logo. E para Ele isso é logo. Para nós, 10 anos, 50 anos é muito tempo. Entenda isso. Entenda isso. Perceba isso.
Talvez você seja criticado por adorar um Deus que está distante, mas se engana quem pensa assim. Nós temos um Deus que Ele está sempre muito perto de mim e de você. Nós temos um Deus que é o Deus dos impossíveis. Deixe o milagre de Deus acontecer na sua vida nessa manhã. Sabe, o cristão, nesta reta final deste mundo, precisa praticar algumas coisas, exercer algumas coisas. Primeira delas, santificai-vos. Se você pegar Josué capítulo 3, verso 5, esse é um conselho que Josué dá para o povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de vocês. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo orar, joelho no chão, a igreja que vai para o céu é a igreja que dedica tempo na presença de Deus. Terceiro aspecto, se a família buscar mais a Deus, se a família orar mais juntos, realizar o culto juntos, ir para a igreja juntos, família, buscar mais a presença de Deus. Quarto aspecto, se os maridos cuidassem melhor das esposas, se as esposas cuidassem melhor dos maridos, e os dois cuidassem muito bem dos filhos dessa casa. Quinto aspecto, corram riscos, mas corram riscos em direção à eternidade, ao céu. Sexto e último, esta igreja precisa, sabe do quê? De unidade e testemunho. Unidade e testemunho. Está na hora de nos unirmos como igreja, como remanescente, e testemunhar ao mundo inteiro daquilo que Deus está fazendo para a gente. Certa vez, uma menininha assistia um culto junto com a sua avó numa igreja. E o pastor, no culto, falou assim: Cristo vive em nós. Ela estava pintando uma figura enquanto ouvia o pastor falar, e ela disse: vovó, o pastor disse que Cristo vive em nós. E a vovó olhou para ela e disse: sim, filha, o Senhor, Deus, vive em nós. Ela baixou a cabeça e continuou pintando. Mais tarde, o pastor disse: Cristo, Ele mora dentro de nós, Ele habita dentro de nós. E ela para de novo a pintura dela e disse: vovó, se Cristo vive em nós e se Ele mora dentro de nós, agora o pastor disse que Ele é maior do que nós. Como assim? E a vovó disse: filha, Cristo, Ele habita em nós, Ele mora dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele é muito maior do que nós. Mas olha como que criança é, né? Criança, ela pensa diferente, ela raciocina de forma diferente. E ela disse: mas vovó, se Cristo habita em nós, mora dentro de nós e é maior do que nós, não teria que sobrar uma parte dele fora da gente para os outros verem? Dá para entender o que essa criança pensou? Se você é um cristão, se você é um cristão que está indo para o céu, e se somos cristãos mesmos, Cristo teria que ser visto em nós, porque Ele é maior do que nós. Esse é o grande detalhe. Você está percebendo? Os anjos levam todos os nossos anseios a Cristo. Em breve, muito em breve, os reinos deste mundo ouvirão os passos de um Deus que se aproxima. Afinal, os sinais a cada dia mostram o cumprimento das profecias. E que alegria será passar por esta vida com todas as suas lutas. Que alegria passar por esta vida também com todas as suas alegrias. E contemplar finalmente a volta de Cristo Jesus. A promessa da volta de Cristo deve ser conservada viva na minha mente, conservada viva na tua mente. Ó Pai, aqui estão nesta manhã os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É Cristo dizendo isso para o Deus o Pai, apresentando eu e você para Deus ao entrar na eternidade. Pouco tempo antes da volta de Jesus, haverá uma ressurreição especial.
Porque pouco tempo antes da volta de Jesus, haverá um tempo forte, o tempo de angústia. E haverá uma ressurreição especial. Quem será? Que ressurreição especial é esta? A Bíblia não cita quem vai ser, mas serão pessoas que com certeza nós conhecemos. São pessoas que Deus vai ressuscitar, vai permitir para vir ao nosso encontro dos salvos e dizer: não desista, não desista, vamos até o fim, está chegando a hora, Cristo está voltando. E sabe o que vai acontecer na sequência, logo em seguida? Vai se abrir uma fenda no céu e vai aparecer as 2 tábuas dos mandamentos de Deus. E vamos presenciar os mandamentos de Deus. Logo na sequência, sabe o que vai acontecer? Haverá um grande estrondo nos céus. Para os perdidos, um grande estrondo nos céus. Mas para os salvos, é Cristo dizendo claramente o dia e a hora do seu retorno. Não é como hoje, pessoas chutando datas, cálculos mal feitos, e que todos eles vão errar. Mas é lá, mas pouco antes da volta de Jesus que isso vai acontecer. Que alegria será ver mães receber dos braços dos anjos os seus filhos, que um dia o Senhor os guardou para devolver nesse momento. Que momento memorável vai ser o reencontro de esposas que guardam no peito a saudade de um marido que há muito tempo descansou. Que momento fantástico será o reencontro de famílias que hoje guardam recordações de momentos em que a mesa era completa, mas que hoje existem vazios e que não tem como preencher esse lugar mais. Que alegria será reencontrar amigos, que alegria será reencontrar queridos, que alegria será viver, lutar, vencer, porque um dia a nossa jornada de vida vai terminar e vai chegar à eternidade. Que tipo de jornada tem sido a sua? Você está seguindo a estrada que te leva para o céu? É tempo de olhar para cima e permitir que a nossa fé cresça continuamente. Estamos indo para casa, não vai demorar e vamos encontrar aquele que vem. Se concentre nas promessas, se concentre na esperança da vida eterna. Olhe para cima, olhe para frente, deixe a sua fé aumentar continuamente, porque não vai demorar até vermos aquele em quem se centralizam as nossas esperanças de vida eterna. Estamos indo para casa. Não se turbe o vosso coração. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, que Deus te abençoe e que possamos estar juntos, prontos, preparados para este grande dia. Amém. Após termos ouvido essa mensagem poderosa, que mais uma vez nos lembra que resta pouco tempo para vermos com os nossos olhos o cumprimento da promessa do retorno de Jesus a essa terra. Você deseja enxergar a Jesus com seus próprios olhos? Nós queremos, juntos como uma igreja que aguarda Jesus, erguer os nossos olhos e contemplar o retorno de Jesus na sua majestade? Nós queremos cantar a respeito disso, dizendo: nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Do nosso hinário 147. Juntos cantemos? Nós o veremos retornando em glória, contemplaremos o Rei Salvador. Com muitos anjos nós o louvaremos, cantando em coro, Hosana, amém. Nós o veremos na manhã gloriosa, contemplaremos o seu resplendor, entoaremos hinos de vitória, cantando em coro, Hosana, amém.
nós o veremos em radiante brilho, nosso louvor alçaremos ao céu. Com santos anjos o exaltaremos, cantando em coro, Hosana, amém, Hosana, amém. Vamos orar? Pai querido, nesta manhã nós abrimos a Tua Palavra e nela percebemos que precisamos a cada dia aumentar a nossa fé, a nossa esperança e dar passos firmes e decididos para estarmos prontos para o Teu retorno. Pai, toma-nos em Tuas mãos. Pai, fortaleça a nossa fé, nos dê ânimo, coragem, vontade, Senhor, de nos preparar, de viver, de lutar até que Tu voltes, Senhor. Abençoe todas essas igrejas, todos aqueles que estão assistindo nesse momento, Pai. Abraça esses Teus filhos, Senhor, e que logo, muito logo, possamos todos estarmos juntos, reunidos eternamente nas mansões celestiais. Nós te pedimos, te agradecemos no perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim terminamos mais um sábado de adoração, de louvor. Obrigada a toda a igreja da Associação Norte e Sul Rio Grandense por estar conosco, por podermos adorar juntos nesta manhã. Que você tenha no seu coração bem firme essa certeza. O cristão pode até estar triste, mas ele é feliz. É feliz porque tem esperança. E eu vou ler uma boa notícia para você agora. Preste muita atenção. Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Viva essa próxima semana com essa certeza, com essa esperança. Feliz sábado a todos.